Bom, sobre a conversão, né? Eu venho de um lar que não era cristão. Quando quando Jesus começou a chegar na minha vida, eu estava com dois planos. O plano B, faculdade de Química, e já começando a entrar ali na profissão, eu queria ser professora universitária. E o plano A, eu tinha uma banda, né? Já desde os 15 anos, eu converti aos 23, até esse momento eu tinha essa banda. E era um projeto que era... a gente queria... Profissional, isso. E banda do que era? Era banda de rock. Você foi roqueira, garota? Cheguei para Jesus assim, cheia de piercing. É mesmo? Um visual bem diferente do que é hoje, assim. E então a gente estava ali conquistando. Nós tínhamos o trabalho que era cover, tocava aos finais de semana, e também tinha o trabalho autoral. E a gente queria levar para frente esse trabalho. Estava conquistando, as músicas estavam indo em rádios, na minha região, né? Joinville e Santa Catarina, eu sou de lá. Também na TV, nos programas de TV de lá, e nós estávamos tentando conquistar ali um espaço. Mas, né, falo que Jesus começou a me cercar, começou a aparecer um monte de crente à minha volta, e eu também tinha uma amiga, tenho uma amiga, né? E ela orava por mim desde a adolescência, assim, estudei com ela desde a 3ª série, Fundamental 1. E ela orou por mim por 10 anos, essa minha amiga. Começou a me convidar para ir no culto, e às vezes eu ia, comecei a ir. Mas eu sempre falo que eu não me sentia querida por Deus, eu achava que Deus não me aceitava, que Ele não me amava. Eu olhava aquilo, achava tudo muito bonito, mas não conseguia me sentir parte. Não é para mim. Não é para mim, eu me sentia rejeitada mesmo, devido a todo o histórico ali também na minha família. Tinha situação ali de vício na minha família e conturbado mesmo, assim, da família que eu vinha, né? Não tínhamos Jesus na casa. E aí ela me convidou para ir no tal do Encontro com Deus, né? Você já deve ter ouvido falar do Encontro com Deus. E muito resistente eu fui, tentei dar umas desculpas, quase fui arrastada lá para o negócio. Mas quando cheguei lá, eu comecei a ouvir realmente a mensagem de que Cristo me amava, que eu era a menina dos olhos dele, que ele me aceitava daquela maneira como eu era, que eu não precisava me preparar, eu não me sentia em condição de me preparar. E ali eu tive uma experiência muito forte com Cristo, e eu sabia que dali para frente a minha vida nunca mais seria a mesma. Cheguei em casa, todo mundo ficou meio assim, meu Deus, o que aconteceu com a menina? E aí foi mergulhando realmente, e foi bem legal, porque era a época que nós estávamos gravando um disco, então nós não estávamos fazendo show para fora, e foi onde eu consegui mergulhar em tudo que tinha na igreja. E aí, quando eu fui me batizar, a minha mãe já batizou junto. Aí já foi a minha mãe ali. Nós oramos um tempo pelo meu pai, aí 2 anos depois o meu pai se converteu. O Mateus, que batizou meu irmão, né, foi o último. A minha cunhada, antes dele, também se converteu. E aí foi a minha família, minhas sobrinhas, alguns tios, primos também. Foi uma bênção, assim mesmo. E você, Mateus, conta pra gente aí a tua história. Eu vim de um berço cristão, né? Meus pais são pastores no interior de São Paulo. Um beijo mãe, beijo pai. Devem estar lá assistindo, né? Mas apesar de ter nascido num lar cristão, eu falo assim que eu tocava nas EBF da vida, aqueles triângulo, reco-reco, vivi em retiro. A bandinha rítmica. É isso mesmo. Então tem as fotinhas lá da gente na EBF, mas eu também toquei, viu? Ficava naqueles negocinhos assim. Eu nunca tive ritmo, mas eu toquei. A gente era de Americana, meus pais. Meu pai de Americana, meu pai é leto, então a igreja nossa era em Nova Odessa, né? Um trabalho que ele havia plantado das igrejas letas lá, uma igreja Bela Vista, chamava na época. E a gente cresceu, depois muita coisa aconteceu, mas eu nunca tinha tido um encontro com Jesus, né? Assim, real. Eu tinha o Deus dos meus pais, mas eu nunca tinha tido aquele encontro onde Deus falasse no meu coração. E na adolescência, por diversas situações que a gente passou, eu me desviei, assim, né? Ia na igreja, tinha alguns amigos, mas a minha vida mesmo era no mundo, né? Então eu falo que tudo que o mundo oferecia, eu consumi. Né? Tudo aquilo que não presta, né? Eu estava vivendo aquilo ali, mas eu tinha consciência de que eu estava no caminho errado. Havia algo dentro de mim que falava. E aí quando a gente estava em Bitinga, já ali por volta dos meus 20 anos, 2009,
mais ou menos, eu fiquei muito preocupado, porque eu estava estudando para ser piloto de avião, né? Eu tinha feito já um curso teórico de piloto lá em Itápolis, e ia agora começar a faculdade de Ciência da Aeronáutica. E a gente ia morar numa república na frente da faculdade, lá em Bauru, eu e meu irmão. E quando eu vi aquela república, aí eu ia morar com meu irmão ali, eu falei, ixi, agora eu já estou perdido. Sem a presença dos pais, né, sem aquele contexto, eu falei, agora vai ser uma ladeira abaixo. E aquilo, eu fiquei temente, por mim e pelo meu irmão, né, do que ia ser da gente. E eu fiz uma oração, eu lembro até hoje, sentei na cama e falei, Deus, eu estou me perdendo, o Senhor está me perdendo, eu estou perdendo o Senhor e eu não consigo, eu não tenho força de voltar para os teus caminhos, não consigo. Ou o Senhor faz algo na minha vida, ou eu vou me perder. E eu lembro que eu sentei e fiz essa oração simples, e faltava uma semana para começar as aulas da faculdade, lá de Ciências da Aeronáutica, e eu lembro que a faculdade me ligou e falou, olha, aconteceu um problema interno, não vai ter o curso esse ano, a gente pede desculpas, e ficou falando, você pode escolher outro curso da faculdade, você pode transferir, começou a dar algumas soluções. E enquanto ela falava, Deus falou assim, eu fiz minha parte, e agora? E foi o único ano da faculdade que não teve esse curso, né? E daí eu falei assim, então eu vou fazer alguma coisa, Deus começou a falar no meu coração. Quando eu desliguei, minha mãe falou assim, e aí? Eu falei, mãe, eu vou para Jocum. Ela falou, então você vai, porque a gente conhecia dos trabalhos na igreja e tal. Em uma semana eu estava aqui em Almirante Tamandaré, perdido, sem saber muito bem o que eu ia fazer da minha vida, tentando buscar a Deus de alguma forma. E eu lembro que eu sentei debaixo de uma árvore. Eu falei, Deus, eu vim aqui para ter um encontro com o Senhor, né? E no terceiro dia que eu estava no Jocum, eu abri a Bíblia, apesar de filho de pastor não tinha tanto conhecimento, caiu no Salmo 51. Enquanto eu li o Salmo 51, eu tive uma visão, né, que ele fala da purificação, Davi confessando os pecados, de quão sujo eu era. Eu me via maltrapilho, sujo, e o amor de Deus começou a me invadir, me limpar, e eu falava, Deus, eu não mereço, o que você está fazendo? E eu chorava. Eu lembro que aquele amor me invadiu, e ele falava, eu te amo, eu te limpo. E a partir daquele momento, eu nunca mais fui o mesmo, né? Foi o momento, sim, que mudou, lendo o Salmo 51, Que coisa, a ação de Deus e a revelação. Eu tive uma visão enquanto eu li, então ficou bem marcante, assim. E onde você conheceu essa moça? Então, aí... Lá na Jocum. Lá na Jocum. Eu fazia o curso, ETED, aí depois que eu me formei, eu fiquei como obreiro. Né? Deus já estava falando do meu chamado, né? Daí teve o chamado ali nesse meio tempo. E aí, quando eu estava lá, era um dia, tinha limpado uma fossa que tinha dado problema. O dia todo, cansado. Manutenção da Jocum, cansado, estava lá de short, chinelo, né? Todo largado. E estava tendo um evento lá no negócio. Mas eu tinha trabalhado, eu era obreiro, então eu não estava participando do evento. Eu tinha trabalhado durante o dia. E eu lembro que parou um ônibus, assim. E aí, de repente, começou a descer um pessoal diferente, e aí eu vi ela descendo do ônibus. E eu tava fazendo DayFall. Ela tava fazendo o curso. Fiquei um mês na base. E eu falei, meu Deus, que mulher é essa? Ah! Na hora, assim. E eu lembro que ela entrou, eu lembro da roupa que ela tava, esses dias a gente tava lembrando, né? Ela falou, é verdade. Ela entrou naquele evento que tava tendo, e eu fui atrás dela pra saber, assim. E aí, a partir de lá, eu comecei a fazer café, passava assim onde ela tava tendo aula, assim, ficava olhando. Quando eu dava intervalo, eu aparecia lá. E você nessa história? Antes de fazer o curso, eu orei e falei, Deus, eu não quero me distrair porque eu estou indo para estudar. E quando o carro entrou na base, assim, eu olhei para o lado, eu vi ele estava sorrindo e eu já achei ele o máximo, assim, na hora que eu olhei. Mas a gente ficou amigo ali. Pode contar, então, terminar a história? Pode. A gente ficou amigo, mas, né, não deu muita coisa ali, né? Aí... Depois, assim, conversando com ela, eu falei assim, não sei, essa E menina aí... tem umas regras lá. Tem, né? Não pode, isso. Não pode. Isso também. Isso também. Mas aí, lá eu falei assim, eu acho que ela é muito, né... Não sei se é pra mim, daí eu também, a gente, né... Eu achava que ele era muito jovem pra mim também, ele é 3 anos mais jovem do que eu, né? Só que a gente trocou o telefone e depois eu fui pra um prático no Amazonas, e ela voltou pra cidade dela e a gente foi se falando, assim, e tal... E daí acabou que em determinado... A gente ficou um tempo sem se falar, porque ele no Amazonas ficou sem contato. Isso. Quando ele voltou, ele veio falar comigo. Daí... Aí foi em 2010, quando eu estava no seminário. Isso. Aí a gente foi conversando e tal, até que a gente falou, olha, acho que eu vou descer para Joinville pra gente... Mas uma coisa bem interessante que aconteceu no último dia do curso, ali da IFOL, tem ali aquele momento de oração e tudo mais, né, de envia, né? E aí uma mulher veio orar comigo. E ela me deu uma palavra profética mesmo ali. Falou, olha, quem está buscando relacionamento, confirmação de Deus, não espera muito isso, porque não foi muitas vezes que isso aconteceu na minha vida.
Mas ali aconteceu, né? E ela orou assim comigo: Deus está colocando no teu ventre um presente que vai vir para somar contigo no ministério e vocês vão ser uma bomba nas mãos do Senhor e assim, assim. E eu entendi que era uma pessoa, que era o meu marido que estava chegando, já estava, né? Deus já vinha falando comigo sobre isso. Mas eu não entendi essa linguagem toda de ventre, de presente, e anotei lá no meu caderno de devocional, que eu tinha o costume de anotar tudo que Deus falava comigo. E depois, olhando, eu falei, nossa, Deus, o Senhor é maravilhoso, né? Porque aí, a primeira vez que ele foi para Joinville, já com a intenção de me ver e da gente conversar, né, melhor, mas assim, de perto e tudo mais, eu fui ver, foram 9 meses depois, certinho que deu, e o significado do nome dele é presente de Deus. Uau. Então foi bem legal, assim, eu já sabia então que era a confirmação de Deus. E nessa época era MSN, Orkut, hoje tá ficando velho. Era outro tempo. Era outro tempo. Namoramos à distância, né? Ele aqui e eu lá, né? O MSN ainda não tinha. Hoje tem vídeo chamado, né? MSN lá tinha que ficar lá à noite, né? Pra conversar, no notebook. Mandando recadinho. Mensagem de texto. Era...